Oi, tudo bem com você? Hoje eu gostaria de contar o meu testemunho para edificar a sua fé e você ver o quanto que Deus pode fazer. Se Ele fez algo para mim, Ele pode fazer muito mais também na sua vida. Então, em maio mais ou menos desse ano, eu comecei a sentir uma dor na região da garganta. Era uma dor intensa e ela foi aumentando ao longo do mês. Então eu decidi procurar um médico, né, para poder investigar se era uma dor de garganta, né, se eu precisava tomar um antibiótico, alguma coisa, mas chegando lá, o médico me pediu para fazer um ultrassom da região da garganta. E nesse ultrassom foi identificado 2 nódulos na tireoide. Bom, o médico no dia tentou me acalmar, falando que era algo comum, que muitas pessoas tinham, muita gente nem sabia que tinha. E que não necessariamente ele era um nódulo maligno. Muita gente tem e fica anos com ele, né? E ele não é maligno. Faz a biópsia e só fica com ele, entendeu? Bom, mas isso daí não foi o suficiente para me acalmar. Na verdade, eu fiquei bem desesperada, bem preocupada. Eu chorei bastante. E, bom, no dia o meu marido conversou comigo e ele falou Josué 1:9, que diz: seja forte e corajoso. Gente, essa palavra lá trouxe paz pro meu coração. Realmente aquilo ali me acalmou de uma forma que só Deus mesmo pode fazer. Mas o incrível de tudo é que Deus, Ele conhece o nosso coração. E por mais que naquele momento eu tenha ficado calma, a minha mente, ela trabalhava para pensar em muitas coisas negativas. Então, ao longo desse tempo, Deus veio usando pessoas para reforçar essa mesma palavra. Então, eu ouvi isso muitas vezes nesses 6 meses para frente, que foi Josué 1:9, seja forte e corajoso. E aquilo ali me deixou calma, sabe? Deus foi usando pessoas e num dia na célula, o meu líder de célula falou que ele já teve também e que ele declarava sobre a minha vida que eu não precisaria passar por nenhuma cirurgia nem nada disso. Bom, eu tomei aquela palavra, mas ainda assim a minha mente, né, de ser humano, ficava pensando em muitas coisas negativas. Então, eu pensava em várias coisas e qualquer coisinha que surgisse no meu corpo, ou qualquer coisa diferente que eu tivesse, eu achava, putz, tá vendo? Isso aí tem a ver com um nódulo, aquilo ali tá, né, ficando assim. E era a mente mesmo, é a parte humana nossa, né, que fala muitas vezes. Então, eu comecei uma campanha na igreja, um dia que eu fiquei aqui em casa, eu tava muito angustiada, eu tava chorando bastante e tinha acontecido uma outra situação, né, e eu achei que aquilo tinha a ver com o nódulo, então eu comecei a chorar bastante, achando que tava se agravando as coisas, e Deus falou comigo que eu precisava fazer uma campanha. Então eu comecei uma campanha na minha igreja que chama Campanha da Vitória. Era toda quarta-feira durante 7 semanas. E no primeiro dia, assim, Deus já falou comigo. Porque eu tenho muita vontade de ser mãe, né? E essa questão toda mexe com a questão do hormônio e tudo mais. E aquilo ali me deixava muito insegura se eu iria ou não conseguir ser mãe. E no primeiro dia, Deus usou uma pessoa para falar comigo sobre isso. E aquilo ali já foi me trazendo paz, entende? Tipo, Deus foi dando sinais de que Ele é poderoso, eu sei disso. E Ele pode mudar tudo, né? Todos os quadros que a gente vê. Então eu fui ficando mais calma, assim, eu já não chorava tanto, eu fui ficando mais tranquila. E a campanha falava, ainda esse ano. E eu tomei aquilo pra mim, sabe? Ainda esse ano eu ia ver o meu milagre, ainda esse ano eu teria essa resposta. Então, eu tinha uma consulta com o médico marcado em novembro, dia 30 de novembro, e o médico cancelou. E aquilo ali eu falei, meu Deus, só vai ter consulta pro ano que vem. Ainda esse ano, né? Eu quero essa resposta esse ano. Eu vou ficar muito angustiada. E só que assim, o médico, eu já tava com aquilo na minha cabeça, que o médico ia pedir o exame, porém, provavelmente eu só conseguiria fazer esse exame no ano que vem. Ou seja, de toda forma, a resposta viria só no ano que vem. E eu queria uma resposta ainda esse ano, sabe? Gente, é importante dizer aqui que Deus, Ele não precisa fazer nada, Ele não tem obrigação de fazer nada. Mas Ele é tão amoroso, Ele é tão gentil, sabe? Tão perfeito, que Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso interior e Ele faz por amor a nós, entende? Então, o médico, eu conseguia, na verdade, era dia 30 de novembro, eu consegui antecipar essa consulta, porque ele desmarcou, alguém desistiu e aí eu acabei
conseguindo ir na consulta. E ele me pediu o exame, porém, quando eu fui marcar o exame, ele só tinha vaga para janeiro. E aí eu conversei com a minha madrasta, né, com a esposa do meu pai, e ela conseguiu, né, me ajudar nisso, e a gente conseguiu o exame antecipar ele para agora, no começo de dezembro. Então eu fiz o exame, e para você fazer o exame você precisa levar o exame antigo para que o médico possa analisar, né, e verificar ali, tentar localizar, não sei dizer, mas precisa levar o exame antigo. E aí eu levei, o médico passou aquele aparelho da ultrassom aqui, né, na garganta, e ele ia e folheava o exame antigo, e ele voltava e passava de novo aqui. Mas é importante dizer pra vocês, gente, que no meu primeiro exame, a classificação do nódulo era uma classificação alta, era classificação 4. E acima dessa classificação 4, que tinha dado a minha, só tinha 5. Então, eu já estava na classificação 4, que era uma alta classificação, né, de suspeito para maligno. Então, o médico, quando foi fazer, ele olhou isso, né, foi fazer o exame novamente, ele olhou isso, e ele fez isso umas 3 vezes, mas ele não falava nada, sabe? Então, eu fiquei muito angustiada, eu perguntei para ele, tá tudo bem? E aí ele falou, tá bem sim. E aí ele voltava e mexia aqui com o aparelho, voltava, olhava a folha, olhava o exame, e até que ele falou, olha, na verdade é o seguinte, eu tô olhando aqui a classificação do seu exame, né, o nódulo, da forma que ele tava, a forma do nódulo, né, e tô olhando aqui agora no exame e não tô encontrando nada, não tem nada aqui, não tem nenhum nódulo. E, gente, eu fiquei tão emocionada naquela hora que eu só consegui falar, Deus me curou. E foi ainda esse ano, você entende? Deus fez um milagre. E eu tô, assim, muito feliz, gente. Assim, realmente, a gente sabe que Deus faz, a gente vê, né, muitas histórias na Bíblia, mas viver o milagre, né, a gente escuta, viver o milagre dói, né? Mas, gente, é muito satisfatório quando o milagre acontece. Espero que isso edifique a sua vida também.